Olá, amigo telespectador. Estamos aqui com mais um episódio do MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. É com muita alegria que sou aqui eu segurando este copo de Zillertal, diretamente do Herência Parrija e Bar, @herênciaparrija_e-bar com Y. O Brunão colocou aqui embaixo no hiperlink, fácil acesso. O Brunão é bom, podem elogiar. @herênciaparrija_e-bar e também @Bruno Schneider UB, aquele que nos leva com qualidade de áudio e vídeo até você. Se tiver alguma reclamação, por favor, nos mande no privado, que nós vamos direcionar pro Brunão. Tá certo? Eu sou o relacionamento dele, né? Exatamente. Não, é reclamações, não é nudes, né? Eu não, Vocês têm recebido muitas nudes endereçadas ao Bruno. E eu não vou mandar mais nada diretamente pra ele, vou mandar somente no WhatsApp profissional. Eu sou Gustavo Marques, me encontras em @GutoRMarques. O meu perfil é um perfil que é mais visitado e é mais frequentado por vinhos, né? É um perfil enólogo. Eu não tenho a pretensão de fazer isso profissionalmente. Sequer eu tenho a pretensão de ter qualidade no que faço. Mas eu gosto de beber vinho. O que importa é a comunicação, né, Gustavo? O que importa é a comunicação e nós tentarmos enfrentar a nossa timidez. Sem dúvida nenhuma. Né, o nosso cotidiano, isso é um desafio permanente. Já falei aqui em outras oportunidades. O curso de teatro me ajudou bastante. O Mastermind também. A Caixa Econômica Federal também. Gosto muito da Caixa. Saudosa lembrança. Então, pessoal, muito obrigado por nos encontrar aqui novamente. Vou chamar ele aqui. Ele que está meio sonolento. Já é o terceiro episódio que gravamos nesta noite. Isso é verdade. Não se faz nada ao vivo. É tudo gravado de uma vez só. Tudo gravado de uma vez só. E ele está sonolento, sabemos. Dorme com as galinhas já dormiram faz tempo. Por favor, nos apresente-se. Venha até nós, Platinado. Buenas, meus amigos. Eu sou o Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram e no TikTok, @jaime.dematos. Ele é o famoso advogado das dancinhas. Aqui ao meu lado, ele que também acompanha Jaime Matos nas dancinhas. Ainda não tem o TikTok próprio, mas vai virar dançarino também. Ele tá comprando o Bambolê, tá esperando chegar no Amazon. Por favor, apresente-se, doutor Abrantes. É um prazer estar com os amigos aqui mais uma vez. Meu Instagram é @RogerAbrantes_. Bambolê jurídico. Por favor, Renata, venha conosco, apresente-se com esse seu laranja estrondoso. Laranja mecânica. Cara, hoje eu me questiono se eu tenho capacidade de estar aqui nesse episódio. Hoje eu me questiono. Por quê? Não, o pessoal veio muito bem hoje, né? Hoje viemos bem. Hoje vocês estão sensacionais. Pessoal, viemos todos bem. Vocês vieram todos bem. Ou todos? Não, o convidado ainda não se apresentou, ele tá um pouco tímido, mas eu então acredito... tu elogia todos menos ele. Não, eu acredito que ele também tenha potencial, mas vocês três estão sensacionais no dia de hoje. Tá, mas e aí? Quem és tu? Eu sou Renata Dreira e tu me encontra no Instagram, Renata M. Dreira. Ex-patinadora. Ex-padelista e advogado do escritório. Advogado do escritório. Tens feito algum exercício físico atualmente? Tenho academia. Academia? Uhum. O que tu praticas na academia, Renata? Musculação, né? Só musculação? Só. E abdominal também? De vez em quando. De vez em quando. Tá certo. Estamos aqui com ele hoje. Que rufem os tambores. Brunão. Presença de renome aqui. Hein? Essa foi difícil de conseguir. Inolvidável. Família tradicional da região. Já estive com ele em outra bancada de rádio. É verdade. É verdade. Hoje ele está mais tranquilo aqui. Vou confidenciar para vocês desde já. Não sei se foi um pouco do chopp que ele tomou antes, um pouco da experiência que ele está carregando ao longo do tempo. Mas aqui, Thiago Lerner, por favor, olhe para a câmera 2, a câmera tricolor, e apresente-se. Olá, pessoal. Me chamo Thiago Lerner. Tu me encontras no @Thiago Lerner pelo Instagram. E no TikTok ainda não temos a nossa conta. Tá achou que vinha, né? O Jaime se coçou pro convite ali pra você. Eu achei que ele queria fazer já aqueles conurbados de TikTok. Não é assim que falamos? Não sei. Eu não sei, não. Uma collab. Obrigado, Otávio. Uma collab de TikTok. Mas vamos lá. O Thiago, né, trazer um pouco aqui, o Thiago já
frequenta de uma forma indireta aqui esse ambiente. O Thiago é coordenador do Conselho Fiscal da Cooperativa Langiru e acho que a gente consegue conversar uma série de situações interessantes aí ao longo desse período. Acho que o Thiago, em março de 2023, se tornou pela primeira vez conselheiro fiscal da Cooperativa Langiru. Exatamente. Já em 2022 eu era conselheiro fiscal, porém suplente. E em 2023, então, eu vim a ser do Conselho Fiscal como coordenador e titular. Já assumiu como coordenador. Exato. Na titularidade como coordenador. Legal. Conhecemos o Thiago naquela oportunidade em março de 2023. Já nessa... Abril. Em abril de 2023, já nessa condição. Né? Exatamente. Na famosa reunião lá do Fluminense da Harmonia, nós comentamos Baixa. aqui, Harmonia baixa. Da Harmonia Baixa, exato. E, enfim, o Thiago, né, esteve lá como coordenador do Conselho Fiscal naquela condição. Hoje ele é coordenador do Conselho Fiscal, já eleito posteriormente dentro do ambiente da liquidação. Mas tá aí, né? Acho que de uma forma cotidiana, especificamente depois da liquidação, do advento da liquidação para a esfera da cooperativa, na presença cotidiana, né, dentro do dia a dia ali. E, enfim, acho que é uma experiência muito diferente, né, Thiago? Falando para ti, assim, conversando contigo, na tua condição, né, como um produtor de leite de suíno, né, um produtor já de longa data da cooperativa, trazer um pouco dessa história, dessa experiência. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente podia perguntar pro Thiago o que faz um conselheiro fiscal? Perfeito. Se formos ver ao fundo ao cabo, a função do Conselho Fiscal é fiscalizar o Conselho de Administração, de forma geral, toda a gestão da cooperativa, né? Ou da empresa que ele estiver representando. Sim. Ele é um cargo eletivo, ele não é contratado, ele, da mesma forma que o Conselho de Administração, ele é eleito em assembleia e ele, de uma forma assim, de uma forma geral, ele tem essa atribuição. Essa atribuição, exato. Isso. De estar fiscalizando a gestão e o trabalho do Conselho de Administração. E me diz uma coisa, essa fiscalização ela se dá em que nível? Assim, como é que é o teu dia a dia de trabalho? Assim? Desconta um pouco. Tá falando do Conselho de Administração, falando um pouco hoje na liquidação. Isso. Né? E que não há a figura do Conselho de Administração. Não existe o liquidante, mas existe o liquidante e a diretoria. Né? Como é que se dá essa atuação hoje? Perfeito. Enquanto que a cooperativa funcionava de uma maneira normal com o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal ele não atuava diariamente. Ele tinha reuniões mensais e a apresentação de balancete basicamente era dessa forma que trabalhava na cooperativa. Em experiências em outras empresas eu não tenho, não saberia dizer a forma que cada um deve ter sua particularidade de como trabalha. Claro. Agora, já depois da cooperativa ingressar na liquidação extrajudicial, vocês juntamente também estavam lá conosco naquele momento, a gente está diariamente dentro da cooperativa, acompanhando todos os passos, reuniões, medidas tomadas. Dá para se dizer assim, a gente faz parte de todo o movimento que está acontecendo dentro da cooperativa. O Conselho Fiscal ele está junto, ele está perto, ele está acompanhando ali. Eu acho que é um olheiro do associado nomeado ali para estar acompanhando as atitudes, as medidas que vão sendo tomadas no decorrer do andamento da cooperativa. Eu acho que é bem importante, né? Porque a partir do momento que há essa dissolução do Conselho de Administração, que acaba... O Conselho de Administração tem a presença de associados, né, de uma forma geral, de diversos segmentos da cooperativa, e nessa condição especial da liquidação, que não é essa figura, reforça ainda mais a importância, né, da participação do Conselho Fiscal e mais do que isso, né, do produtor, né, do associado, porque o conselheiro fiscal ele é um produtor, ele é um associado, né, de estar perto ali, conseguir trazer um pouco desse cotidiano, dessa rotina, como tu colocou, ele é um olheiro,
né, dele escolher a reunião A, B ou C que ele quer participar, se ele quer participar de todas ou não. E claro, enxergando isso dentro de uma rotina, né, porque também o produtor tem a rotina dele, né, e dentro da propriedade, eventualmente não consegue estar ali com a frequência que gostaria, mas falando aqui e fazendo um elogio também ao Thiago e também ao Fábio Weber, que também é um outro conselheiro fiscal que espero que esteja brevemente conosco aqui. Que é um outro conselheiro fiscal que estão, né, de uma forma muito Aliás, presente Marques, até nós dentro do poderíamos cotidiano. fazer um episódio especial com o Conselho Fiscal da Cooperativa. Seria muito bom. Seria. Trazendo, inclusive, o suplente. Os suplentes. Exatamente. Né? Nós teremos agora, dia 15 de março, a eleição de conselheiros suplentes. Uhum. Esse episódio, não sei se Já vai talvez ser vá ao ar depois. Depois. mas dentro do conselho titular hoje tem o Thiago Lerner, coordenador, o Fábio Weber e o Robson Stephens, né? Exatamente. Figuras muito bacanas. Eu acho que a gente Tem podia também fazer. E temos também o Nilson Nilson Morse. Mers. Exato. O tremado. Um otremado, não é a minha praia. Tá? O Isso outro é tremado com sensacional, E, né? porque ele aprendeu a escrever sobrenome em alemão de uma forma muito rápida. Nilson Merz. Mas é outro ícone, né? Dá para se dizer um ícone muito relevante, muito importante. Então vai ser muito legal sentar aqui à mesa. Podia tentar fazer. Na Tentar presença não, de nós todos. vamos fazer um episódio com o Conselho essa Fiscal. com o Conselho Fiscal. O que O que tu acha? fiscal claro, vamos fazer que é muito legal. Que aí, Muito legal. E trazer um pouco justamente dessa questão dessa rotina, desse cotidiano. Porque assim como o Thiago falou, né? Isso não era uma questão normal antes. E hoje essa presença diária do Conselho Fiscal é uma situação, uma novidade, uma condição trazida na liquidação por essa ideia que está se apresentando, né? E isso é uma situação muito interessante também como uma construção uma construção de um case, uma construção de um potencial muito importante, claro. né? De mostrar uma situação em que a cooperativa numa dificuldade muito relevante, né? Com a proximidade do produtor, do Conselho Fiscal, com o trabalho, né, dá para se dizer, muito intenso, muito grande, de todo colaborador e aquele que vive, né, a rotina da cooperativa. O Thiago está aqui, ele com certeza vai fazer eco, né, para essa minha fala, de enxergar a gente enfrentando aquelas dificuldades no dia a dia, né? São situações que a gente às vezes olha, nossa, isso aqui não tem solução, né? E às vezes, né, gradativamente a gente conseguir trabalhar, encontrar alternativas. Isso é uma situação que é diferente de um cotidiano normal, assim, de uma propriedade, né? Exatamente. A gente até brinca quando às vezes a gente está à frente assim de um beco sem saída, vamos se dizer, e agora, para que lado que a gente vai? Qual que vai ser o coelho que a gente vai tirar da cartola dessa vez? E no decorrer do tempo, as coisas vão se alinhando e quando o dia acaba, a gente conseguiu resolver aquilo da melhor forma. Gostaria também de deixar um agradecimento especial, né, Gustavo, para ti, o Xavier e todos os colaboradores que, de uma forma assim, vamos dizer, incansável, todo dia estão lá vestindo a camisa. Foram momentos muito mais difíceis. Hoje dá para se dizer que está um pouco mais tranquilo, mas é um ambiente que não era fácil de estar ali diariamente para todo mundo, né? Na sede ali, que a gente está mais naquele lugar, e o pessoal realmente vestiu a camisa e dá para se dizer assim que, né, Os problemas maiores já passaram. Exatamente, e agora tu sente já no semblante das pessoas um ar mais leve, que mais parece que aquela confiante, nuvem né? negra, a maior assim, já tá se afastando e tá surgindo o sol. Não, mas é legal de ver isso, né? Essa dinâmica assim da gente conseguir conversar e enfim, né? Toda a dificuldade que se enfrentou, se pensar, né? Nossa, mais de 2.000 desligamentos, né? E é um impacto muito forte para toda a região.
E nessa linha que tu comentou de tu enxergar ali dentro, né? Dentro do dia a dia, dentro do cotidiano, da onde as coisas têm que rodar e têm que acontecer. Já enxergar um conforto, né? Enxergar, né? Não é que a situação esteja fácil. Não. Muito longe disso. Muito longe disso. Mas hoje as coisas são menos tensas, né? E é importante, isso é muito importante até como um relato para trazer para fora, né? Que da condição das coisas estarem menos tensas e um pouco mais e nos trazerem um pouco mais de tranquilidade para fazer melhores negócios. Exatamente, né? Aproveitando o gancho, a gente tinha que tomar muitas medidas a troco de caixa, dá para se dizer assim, né, Gustavo? E hoje a gente está conseguindo, com mais tempo, conseguir tomar uma decisão melhor, mais acertada. Às vezes dizer não, né? Exatamente. Isso aqui não me serve hoje. Não precisamos disso hoje. Não precisamos E disso. lá atrás a gente precisava, é o que tem, a gente vai ter que fazer isso aqui hoje. Não é o melhor, mas é o que a gente tem, precisamos disso. Exatamente, é conseguir vivenciar e explorar melhores decisões num cenário que está um pouco mais favorável. Né? Sim. Não é dizer que está simples, Menos longe disso, exatamente. muito longe. Destacar também, Gustavo, a pluralidade da decisão, das tomadas de decisões ali, né, das ideias. O pessoal não está concentrado tudo numa cabeça só. Uhum. Quando surge algum problema ou vem alguma ideia à tona, junta toda a direção, toda a gestão, tu e o Xavier, chama contador, chama financeiro, chama comercial, e essa pluralidade de ideias, ela enriquece muito para esse momento. Claro. Tende a ser mais receptivo. Exatamente. Ela favorece o debate. Perfeito. Podemos errar todos juntos. Todos, isso. Né? Mas só que ao mesmo tempo a gente vai estar decidindo ou buscando uma melhor solução com mais pessoas enxergando o problema. Sim, Né? exatamente. E isso, como tu comentou, é muito válido porque acaba permitindo a gente conseguir encontrar de fato uma melhor solução. Né? E isso vai ser ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, não é uma situação, uma equação fechada, né? E é muito, muito legal, muito... Não sei Tá, se já tem uma... Deu uma mudança de Eu assunto. digo o seguinte, eu falo isso aqui com o Thiago e ao mesmo tempo a gente vive esse cotidiano ali, né? Então, né, A gente está inserido no mesmo ambiente o dia inteiro, praticamente. Eu sei o que... Não vou dizer que eu sei o que o Thiago pensa, mas ao mesmo tempo a gente converge. Pois é, Mas o aí que o Thiago seria, pensa? isso seria Isso é sensacional. interessante. Agora foi o amor. Não, Agora o que eu eu penso? vou me reservar do direito Ele de não dizer o que ele pensa. Queremos alertar, mas... Ele não convive contigo todo o tempo pra saber o que tu Não, pensa. o que o Roger pensa eu até posso dizer. O que o Thiago pensa eu vou me reservar no direito de... Permanecer calado? Mas, Thiago, o Roger, ele tem um conceito aqui bem interessante, que ele já me trouxe essa dúvida em outras oportunidades e eu acho que ele vai querer trazer aqui também de novo hoje. Por favor, Roger. Como nós falamos, né, dada a complexidade do quão de fato era minuciosa toda essa transformação, né, eu acho que essa pluralidade, como tu trouxeste anteriormente, acho que vai ao encontro de uma decisão mais assertiva, né, para tomar todas essas decisões de uma forma mais... que tende a ser mais assertiva, né. Perfeito. Historicamente, eu não estava lá para dizer como que era a cooperativa, mas relatos que a decisão estava muito em uma pessoa só. E, enfim, não tem... Talvez tenha dado errado essa prática. Eu acho que não só teve muito sucesso. E eu acho interessante, né, Thiago? Mas só para complementar Sim. a pergunta do Roger, eu acho que hoje isso está sendo uma prática assim, muito assertiva para tomar a melhor decisão e enfrentar cada problema de acordo com ele é colocado. Eu acho que é interessante, né, dentro dessa mesma linha, né? Volta e meia, às vezes até de fazer um questionamento bem direto sobre esse tema, assim, com um colaborador ali, né? De questionar às vezes, né? Tipo, como é que isso aqui acontecia antes? Como era feito? Como é que o cotidiano era antes? Nossa, da gente ouvir relatos assim bem diversos, justamente de uma situação que afastava a decisão e a avaliação das decisões da ponta, né? Então, às vezes, ela era bem... transparência inteligente, né? Ela era distanciada, né? Então, às vezes, a pessoa que tinha ali, tinha o contato, tinha, às vezes, aquela vivência
não participava da decisão. Exatamente, o profissional técnico da área que estava ali para contribuir com a opinião, com a experiência dele, muitas vezes ele não tinha a voz, pelo que a gente ouve falar, né, Gustavo? Pelo que a gente ouve falar. E a decisão era tomada, a decisão vinha de cima e... Deu. Então não faz sentido tu ter um profissional ali, um técnico na área específica e tu não ouvir a opinião dele. Ele mesmo consultá-lo, né? Exatamente, ou até consultá-lo e ouvir, só que devolver alguma resposta que não tenha nada a ver com aquilo que ele propôs. Isso é muito importante, porque eu acho que é aquela coisa, a gente tem que valorizar e a gente tem que privilegiar justamente a participação do profissional que está ali. Isso acaba sendo decisivo. Não faz sentido tu ter um profissional, né? Tu ter uma gama de operadores ali e não trabalhar com ele. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vamos mudar o rumo da prosa. Sinta-se à vontade aqui para servir. Tá né, bueno, por tá favor. bueno. Vamos mudar o rumo da prosa. Isso aqui é... Um parênteses muito rápido, perdão te interromper. Acho que não tem como nós não destacarmos esse prato, né? Pois é. Um queijo com tomate seco e um manjericão aqui da herência Parrija e bar, né? Com Y. Bárbaro. Mas, Thiago, deixa eu te perguntar. Qual é a atividade que tu desempenha na tua propriedade? Então, a gente tem na propriedade lá produção de leite, suínos e um pouco de lavoura. É propriedade pequena média para a região aqui. A gente trabalha mais ou menos em uns 30 hectares com um próprio e um pouco arrendado. Mas o carro-chefe hoje lá da propriedade é o leite. E, bom, o meu cotidiano, mais ou menos no dia a dia, de manhã cedo, eu ajudo lá na ordenha dos animais, né, das vacas, e faço mais alguma outra coisa que preciso deixar organizado para o dia, e vou para a cooperativa. E Quantos animais tem lactação? Hoje em lactação são 30 animais. Um plantel mais ou menos 50 animais, com novilhas e vaca seca e vacas em lactação. Legal. Qual é a produção que tu tem lá? Hoje, eu mais ou menos estou com uns 30 litros de média vaca dia, tá? Então, ele varia, a produção varia de acordo com a sazonalidade, porque o pico da produção, ele é no inverno. Quando o clima é mais favorável para os animais holandeses, estão de origem europeia, ele sente bastante agora no verão, né, o estresse calórico. Embora que a gente tente proporcionar o maior conforto possível para eles, deixar eles confinados, né, com ventilador, aspersão e uma cama que elas possam descansar com qualidade, mas não é o suficiente para deixar ela, vamos dizer assim, num clima confortável que nem ela fica no inverno. E então essa sazonalidade principalmente do período do ano, ela interfere também na produção. Então, o que eu faço lá? E eu acho que a grande maioria das propriedades faz. Tem a concentração maior de partos para o inverno. Então, agora, a partir de março, eu vou começar a ter uma concentração maior de partos. Então, a vaca ela tem uma produção, o pico dela de lactação, logo depois do parto, até os 90 dias, 100 dias, ela atinge o pico de lactação. E após isso ela começa, então ela faz a escadinha descer de novo, né? E normalmente é um período do inverno, é o que ela consegue produzir mais, pelo motivo do clima que eu já falei. Eu uso lá, eu tenho lá nas minhas vacas o sistema semi-confinado. Então quando o tempo é bom, o clima colabora, eu consigo colocá-las no pasto. Então no inverno eu uso uma pastagem de azevém, que me barateia o custo e aumenta a produção. Claro. Né? Exatamente. Então, no inverno eu aumento minha produção. Ela varia agora, vai de 800 litros por dia que eu estou agora, 900, eu chego a 1.300 por dia. Mas por causa da sazonalidade, que é o que o leite ele tem essa peculiaridade, né? E lá na propriedade, praticamente o controle dos animais é tudo comigo. A gente usa também as ferramentas que existem hoje. A tecnologia ela chega em todo lugar, não chega
não só na indústria, ela chega para o produtor também. A gente usa hoje lá na propriedade um aplicativo que eu consigo lançar todos os animais, como por exemplo uma vaca, eu consigo lançar ela a data do parto e ela já cai no grupo de lactantes. É uma vaca que está encerrando a lactação dela, eu entro com um protocolo de secagem da vaca e eu lanço ali esse protocolo e ela já cai para o grupo de vaca seca. E assim eu consigo ter o controle dos animais, tudo no aplicativo, ali no telefone, e diariamente eu acesso, olho ali, eu vejo todas as informações que eu preciso. Protocolo sanitário, dieta, tudo, essa parte toda eu controlo lá na propriedade das vacas. Na parte dos suínos eu não me envolvo tanto, eu deixo mais com meu pai, que até queria aproveitar a oportunidade aqui, deixar um agradecimento especial para o meu pai e para minha mãe, que nesse momento que eu tô bastante ausente, vindo diariamente na cooperativa e eles estão segurando a bronca lá, os dois, e tocando a propriedade. Aproveitar e mandar um abraço para eles e um agradecimento especial para eles. E também um programa forrageiro que a gente tem que fazer, que é a lavoura que a gente vai colocar, tanto de silagem vou precisar para o ano, o que eu não precisar eu posso colher um milho para grão. E então também tem todo esse... Isso, silagem de milho. Eu trabalho com silagem de milho na dieta, e feno e pré-secado. E daí Feno de Giggs. Giggs. É. Ele é parecido com o Tifton. Parecido com o Tifton, tá. Só é da mesma família, só que ele é um pasto mais macio. A folha dele é mais... O Tifton é muito... É ruim até para cavalo, eu acho. O Tifton ele é mais rústico, tem mais talo. Exatamente. Ele é bastante taludo. Tem pouca folha, né? Exatamente. E o Giggs já tem mais folha. Até no pegalho, assim, tu percebe. Mas de contrapartida, ele é mais suscetível à doença. Ele sente mais um estresse hídrico também. Então, mas a bromatologia dele e a composição dele ali, ele é mais palatável. E também... Eu só quero fazer uma pergunta pro Thiago. O Thiago estava falando da questão do aplicativo e de conseguir fazer o mapeamento do rebanho. Isso te ajuda, de alguma forma, Thiago, a aumentar a produtividade delas por conseguir fazer essa leitura do rebanho? Com certeza. A gente tem lá... Já é de praxe, é a visita mensal do veterinário para fazer a reprodução. Então, todos os animais ou que eu inseminei, já a partir de 30 dias, ele faz o exame do toque com ultrassom, já consegue identificar se a vaca emprenhou ou não. Então, caso ela não tenha emprenhado, eu já consigo entrar com um protocolo, que é um protocolo de ATF, que a gente chama, né? É inseminação em tempo fixo. E eu não perco tempo com essa vaca estando ali vazia, vamos dizer assim, e já entro com o protocolo. Quanto tempo depois do parto tu insemina? Isso varia de cada propriedade ou veterinário, mas a gente usa lá, depois de uns 45 dias, ela já está apta a entrar de novo para reprodução. Então ela pariu, vamos supor, agora, e no mês que vem o veterinário vai tocar ela, vai ver se está tudo ok com o útero, se ela não tem alguma infecção que tenha um residual do parto anterior. Se tiver, a gente entra com um protocolo sanitário ali para o próximo mês que ele vir, ela já está ok para ou ser inseminada, caso ela entre em cio natural, ou se chegar o momento de ela ser inseminada e ela não manifeste um cio natural, a gente entra com um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, né, que é o IATF. Exatamente. Induz ela a entrar no cio. Thiago, hoje na propriedade, quem depende da propriedade é tu e os teus pais, isso? Eu e meus pais. Vocês que tocam a propriedade e que tiram o sustento de lá, isso? Isso mesmo. Somos nós, eu, meu pai e minha mãe. Que legal. Thiago, fala pra gente um pouquinho como que é essa questão do suíno, né? A gente sabe que a cooperativa passou pelo processo de não seguir mais com essa cadeia, mas vocês continuam com a produção de suínos e entregando hoje para outra empresa, é isso? Isso, exatamente. A gente era também associado de suíno com a cooperativa, mas com a descontinuidade. Ficamos lá com a estrutura parada durante um ano, não recordo bem, mas um ano e pouco. Uhum.
e a gente teve a oportunidade de fazer as melhorias e ser integrado para a JBS. Então hoje a gente está de novo lá com os suínos alojados e com a empresa JBS que hoje... Quantos animais tem lá hoje? A gente tem suíno de terminação lá, são 600 animais. Nossa. É uma quantidade considerável, né? Se tu for ver, hoje existem propriedades aqui na nossa região que com bem mais animais, mas a gente tinha uma estrutura pequena, aí acho que foi em 2017, se não me engano, a gente ampliou, fez mais um chiqueirão, né? Então hoje são dois chiqueirões e com a capacidade de 600 cabeças. Legal. Acho que é interessante nessa linha destacar, né? Como tu comentou, né? Tu ficou um tempo parado, né? Voltou a alojar aí no segundo semestre de 2024, né? Enfim, né? As coisas vão de alguma forma voltando a acontecer, né? A gente sempre gostaria de trazer uma celeridade maior nesse movimento e ele vai acontecendo aos poucos, né? O produtor hoje da cooperativa, o suinicultor, boa parte dele ainda está com a sua estrutura parada. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu especialmente concluir, na terminação. Especialmente a terminação. A gente ainda não conseguiu, infelizmente, concluir a negociação do frigorífico, né, Gustavo? É um assunto que... Um assunto que tá ali, que diariamente está com a gente da cooperativa, e a gente tem que resolver, né? Se de alguma forma chegar essa mensagem pro associado da cooperativa Languiru, em especial pro suinicultor, é uma pauta que diariamente é debatida, mas não é simples, não é uma coisa simples. Não é simples, mas todo dia tá na nossa pauta, né? Isso é importante. E a gente está tentando a melhor forma lá, eu sou prova disso, porque eu tô todo dia lá acompanhando os trabalhos, tá tentando se tomar uma medida para conseguir fazer que aconteça esse negócio, para novamente esses produtores conseguirem estar alojando e tocando a sua propriedade. Eu acho que é o interesse de todos, né? Que enfim, tem galpões aí que eventualmente fizeram investimentos, se alojaram um lote, tem muitos galpões que nem um lote alojaram, né? Que chega ali para nós e enfim, né? Eu especificamente cheguei ali no movimento dessa transição, né? Então não sequer às vezes cheguei a conhecer esses galpões desses produtores, mas que alojaram um lote, não alojaram nenhum lote e isso precisa voltar a operar, né? Precisa voltar a rodar, né? A gente tem que conseguir trazer isso de novo para esse circuito, como o Thiago colocou, isso está presente dentro do nosso cotidiano diário e muitas vezes às vezes talvez tenha uma impressão de que isso não esteja ali, né? Mas é latente a necessidade da gente resolver esse ponto, né, Thiago? Com certeza. E não é por falta de esforço da parte da cooperativa. Ela está fazendo o papel dela, está buscando soluções, mas diante do exposto aí da nossa situação, dificultam essa negociação, que é uma negociação grande, não é um... É um patrimônio grande, É um patrimônio grande, é uma unidade pesada. Inclusive, ela hoje também nos ela é pesada para nós, que nem a gente. Prejuízo pra esse episódio vai ter sido lançado, a gente já vai ter tido a nossa assembleia de 15 de março, né? Mas dá para se falar tranquilamente. Em 2024, a planta frigorífica de suínos representou 15 milhões de prejuízo. 15 milhões, que foi depreciação e custo financeiro, Exatamente. Mas o principal é depreciação, é custo contábil, né? O fato dela estar conosco ainda é pesado. E a gente vai estar trazendo esse resultado aí. O nosso resultado poderia ser o dobro. Exatamente. Né? Poderia ser o dobro. A gente poderia estar trazendo um resultado melhor de 15 milhões só. O que representa isso é o frigorífico de suínos lá parado sem estar operando. Sem estar operando, né? Mas enfim, nós temos que encontrar uma solução. A gente não tá. A questão contábil é importante, mas a questão do produtor, do associado, também é importante. Talvez mais importante ainda, né? Exato. É uma questão social, né? É uma questão Com social. certeza. E a gente, nesse debate, a gente nunca deixa isso de lado, mas, né, como o Thiago colocou antes,
por vezes, pelo tempo, às vezes pelo produtor não estar ali no cotidiano, não entender como é que funcionam os tempos dessas grandes empresas, né, e dessas negociações mais relevantes. Isso às vezes vai ficando, vai acabando impactando nesse produtor que não entende. Mas olha, a dedicação ela é permanente, né, Thiago? Dá para dizer tranquilamente, porque a gente sempre tenta e vai tentar até resolver, né, colocar esse frigorífico para operar. Exatamente. Isso, como eu já coloquei antes, né, eu que estou lá diariamente, eu vejo o esforço principalmente na parte do Gustavo, que é uma operação que envolve uma garantia também, né, de hipoteca, se não me engano. Tem hipoteca ali, exatamente. Então tem negociações com bancos públicos e tudo ajuda a travar um pouco essa negociação. Claro. Mas é um processo. É um processo. É um processo exatamente. que vai acabar dando certo. E aquela coisa que a gente fala há muito tempo, mas isso acho que é interessante sempre que tiver a oportunidade de frisar, né? Muito mais do que dinheiro, se precisa de tempo, né, para que as coisas aconteçam, né? A gente vai estar agora, dia 15 de março, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperativa, trazendo o resultado do exercício de 2024, né? Já conseguindo demonstrar o que a operação otimizada, a operação já girando conforme a gente imagina, pode provocar e pode promover para a cooperativa. E a gente precisa também de tempo para conseguir equacionar esse ponto em relação ao frigorífico, né? E claro, eu acho que é muito ruim quando a gente às vezes é questionado, né, naquela linha de que como se a gente não estivesse fazendo nada, de que a gente está parado, de que isso aqui está aqui esperando para acontecer. E pelo contrário, né, a gente está conseguindo, tá tentando buscar sempre resolver. E dá para dizer tranquilamente que a gente é favorecido pelo mercado hoje, porque o mercado hoje da proteína bovina puxou tudo para cima, né? Então a proteína suína tá com um mercado interessante hoje, e isso também traz interesse para a gente conseguir resolver essa situação, né? A gente precisa resolver isso hoje, né? E esse é o intuito. Não é o tempo que a gente queria resolver um ano atrás, 1 ano e meio atrás, mas é hoje que a gente tem, né? Que a gente consiga resolver isso e trazer esse conforto para esse produtor, que, né, como o Thiago disse, ele é produtor de leite também, que a gente consiga trazer esse conforto para o produtor de leite, que o produtor de leite consiga voltar para a cooperativa, né? Enxergue que a cooperativa está num momento em que está retomando a captação, está com uma tabela de preços boa, está conseguindo oferecer benefícios interessantes dentro do conceito cooperativista, que acho que isso é o mais relevante, né? Conseguir trazer esses confortos e catapultar cada vez mais esse crescimento. Exatamente. Eu acho também importante o associado, o cooperativista, entender o espírito da cooperativa e entender que muitas vezes não vai ser somente olhando o preço nu e cru ali que vai ser o diferencial. A cooperativa não vai conseguir fazer o diferencial dela pagando a mais. Ela vai te dar outros benefícios. Ela vai ter que ter uma assistência técnica de qualidade, ela vai ter que te oferecer um agrocenter, por exemplo, com opções de variedade de insumos. Trazendo insumos relevantes, trazendo produto que vai te agregar, né? Outras possibilidades que não sejam simplesmente um valor a mais, tantos centavos a mais na conta do leite, né? Não... Acho que o produtor tem que entender isso, né? Exatamente. Os centavos a mais aqui e ali eu tô tirando de alguém. Aqui não. Aqui todo mundo tá recebendo aquela faixa, aquele preço. Existe uma tabela, é o preço praticado no mês, tu vai receber de acordo com a tabela, de acordo com a tua qualidade, com o teu volume. Então, eu acho que ele tem que estar ciente que o espírito cooperativista é esse. Me diz uma coisa agora, Thiago, já até indo um pouco para o encerramento dessa conversa hoje, e como já eu disse antes aqui, voltaremos para a gente trazer de novo o debate, trazer o Fábio aqui, o Robson, o Nilson, claro, eventualmente trazer os novos 2 conselheiros suplentes eleitos.
Mas falando um pouco assim, tu falou um pouco da tua experiência dentro dessa dinâmica do Conselho Fiscal e do cotidiano da cooperativa, da tua experiência dentro da tua propriedade, né? E o que eu acho que é interessante, né? Tu é uma pessoa jovem, né? Um pouco mais velho do que eu, é verdade. Sabia que ele ia dizer isso, Chico. Mas uma pessoa jovem, mas pensando em que se... Não me olha assim, Roger. Tô... Tá me... Tu Tudo também bem. é mais velho do que ele, Roger. Tá indo bem, Roger, por que me mira se não me sacas para bailar? Mas uma pessoa jovem assim... Brunão também tá me mirando porque... Mas uma pessoa jovem assim, Thiago, pensando em relação à sucessão da atividade rural na propriedade, né? Tu citou, né, os teus pais, né, que acabam tendo uma relação maior com a questão da produção suinícola, né? E com certeza, né, existe uma interação muito grande dentro dessa produção, e dentro da sucessão da produção, esse é um ponto, e dentro da sucessão também da atividade rural, né, em relação se isso é um assunto que já te chama atenção ou não, né? Porque a gente estava conversando mais cedo aqui num episódio gravado hoje também com o Gustavo Bozetti. Isso conversa também com aquilo que a gente enxerga para os próximos anos, né? Porque é a produção rural, é a produção dessa atividade que vai trazer alimentação para a população, né? E toda a engrenagem ela acaba tendo uma relação, né? Ainda que muitas vezes a gente não enxergue. Perfeito. Até a cooperativa Languiru, ela tem feito trabalhos nesse sentido durante muitos anos. Acho que é importante aqui também a gente destacar pontos positivos, né? Foram feitos vários trabalhos em cima de sucessão familiar para a agricultura familiar. E é extremamente importante. Eu posso usar o meu exemplo. Na nossa propriedade, eu tive uma abertura muito, muito boa, muito grande dos meus pais em deixar eu colocar a minha opinião, em me colocar junto no negócio, na gestão e dar abertura para inserir novas ideias, modelos de produção, enfim. Muitas vezes o jovem ele é travado, ele não tem essa possibilidade. Eu vejo que o primeiro passo, assim, é importante também os pais, eles darem essa abertura e deixarem os filhos participar, não somente no trabalho, mas também na gestão, no planejamento. Acho que no planejamento é aquela questão de enxergar a projeção, exatamente, né? Onde é que vai estar o negócio lá na frente. Exatamente. Então, muito daquela coisa, a gente sempre fez assim, não vai ser agora que a gente vai mudar. Acho que não pode existir porque... Principalmente no meio rural existe muito isso, né? A gente trabalhou todos os anos assim, conseguiu o que a gente tem através disso. Não, mas tu sabe que não é só no meio rural. O Jaime Matos aqui, dentro do meio jurídico, só que sempre foi assim. Aquela questão de, vamos fazer diferente. É difícil. Eu tenho a minha experiência, ele usa o cabelo platinado dele como justificativa. E sempre é um desafio. É um desafio, com certeza. Mas considerando que eu e ele temos o mesmo tempo de experiência na profissão. Acadêmica ou de vida? Muito obrigado, doutora Brandes. De profissão. Muito obrigado, doutora Brandes. É que eu trabalhei mais tempo à noite. Ficou mais judiado. Mas sim, Gustavo, são pontos assim que preocupam bastante. Já anos atrás o êxodo rural era maior, eu acho que ele deu uma travada. Os jovens buscam mais qualidade de vida, eu acho que hoje ficando na propriedade e conseguem agregar valor no produto que produzem, conseguem ter qualidade de vida, tecnologia chegando para ajudar nessa parte também. Mas eu acho que sempre é importante, eu acho que também uma sugestão que eu vou deixar daqui um pouco para a cooperativa, sempre fomentar esse tipo de situação aí para a gente estar trazendo os jovens para perto, inserindo eles no negócio, não somente com a mão de obra, mas para trabalhar, para vir com ideias novas, inovação, tecnologia. Pensar o negócio. Pensar o negócio e estar junto no planejamento para conseguir. Acho que o primeiro desafio é enxergar como negócio. Exatamente. Aí o segundo desafio é um negócio. Vamos pensar o negócio e trazer esse jovem para pensar o negócio. Colocar ele junto para pensar.
Não, Exato. não, Não, tu não uma massa de manobra ali pra não empurrar. o pai, a mãe ali, o familiar que tá, o esteio que tá tocando o negócio já, coloca junto, traz pra perto, tenta ele fazer se sentir parte do negócio também. Eu acho que é muito importante. Pra mim isso foi muito importante, porque meu pai me deu muita abertura, meu pai, minha mãe. Não é toda a família que faz isso. Não é toda a né? família. E durante os treinamentos, os cursos que a gente fazia de sucessão na cooperativa, a gente ouvia bastante relatos. Mas lá na minha propriedade eu não tô tendo abertura, não consigo colocar, eu tenho ideias, mas não consigo me expressar, não consigo participar. Então, trabalhar em cima desse ponto para conseguir aí a gente manter o jovem no meio rural e seguirmos produzindo alimentos na agricultura familiar. Acho que isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante, porque se não tiver a produção rural, não tem comida. Não tem comida. Por incrível que pareça, o leite não vem da caixinha. Quê? Não vem, não, para com isso. Não creio. Não. Para com isso. Tem uma geração que acredita que sim. Tu fala É do leite de soja? Que é só abrir. Esse aí também eles acreditam bastante, que é só abrir a geladeira e vai estar lá dentro. E sem medo de errar, Renata, eu quero dizer assim que deve ser uma das atividades rurais que dá mais trabalho e mais comprometimento é o leite. Porque a lavoura, ela tem os períodos ali de plantio e cultivo e colheita, mas ela não exige todo dia tu tá ali. O próprio suínos também, ele exige tu tá diariamente, mas... O leite tem um relógio, também, né? Mas o comprometimento que tu tem que ter na atividade leiteira, no meu ponto de vista, esse é O leite tem um relógio que te chama, né? Ele é o que mais exige comprometimento. Tu não tem como deixar a vaca esperando pra tirar o leite. Tu tem que dar comida pra ela, não dá pra dar os 50 pila e buscar no iFood. Não tem como. Exatamente. E é sábado, domingo, dia santo, feriado. É Natal, Ano Novo. Não tem Páscoa, chororô. Tocou o despertador, tu tem que saltar da cama. Ou saltar, a cama não foi feita pra morar, né? Exatamente. Não vai nas pilhas desse aqui. Ele não foi acorda feito mais nem pra cedo. dormir. Dele a cama foi feita só pra dar uma relaxadinha. Ele acorda mais cedo que eu. Não. Sem dúvida. Não sei. Não. Acorda. Sim. Não. Vou tirar leite. Não. Eu não tiro leite tão cedo assim. Já. Ai. Tchê, ele não acorda às 3. As vacas estão diferentes. Mas nem eu. 3h30. Exatamente. Não. Então tu acorda mais cedo que eu. Eu acordo às 5h30. Quer umas vacas, gente? Dá pra nós negociar aí, ó. Se tu quiser, Vamos. a gente negocia o pasto do Gem pra ele trabalhar lá na propriedade. Eu vou trabalhar lá com o Tchê, tu quer mexer o horário pra 3h30, Thiago? Tudo depende. Se o final de semana aí eu puder sair o final de semana Aí, ó. inteiro e... O Gem vai ficar trabalhando pra ti, fica tranquilo. Não. Tá resolvido? Brilhou. Vamos organizar isso aí. Achamos um novo negócio aqui. Trabalho de classe. Vai dar game, isso aí. Thiago, agradecer muito a tua participação. Acho que é muito interessante trazer, assim. A gente fala bastante coisa aqui nos episódios, nos podcasts. A Renata aqui é host desse projeto desde sempre. E ela vai fazer eco a essa minha fala. Mas é sempre bom trazer um pouco dessa experiência do cotidiano. Né? Tem situações que somente quem vivencia aquilo ali no cotidiano consegue trazer, né? Eu falo, que nem comentou aqui antes, né? Eu acabo conseguindo experimentar um pouco dessa tua vivência, né? Conversando diariamente, mas é muito legal conseguir trazer isso, né? Para um público maior. Né? O que acontece? Por um minuto eu achei que tu ia dizer que tu ia Ele lá. tava ordenando as vacas. Tava lá fazendo ordenha das vacas. Não. Enquanto É ele o falava, encontro do episódio anterior. Eu achei que ele tava jogando videogame e ordenhando as vacas. Pô. Vocês não entenderam. Ele comprou o curso de churrasco EAD e ganhou ordenha junto. Certo. E ele fica jogando videogame e ordenhando as vacas. Mas Thiago, mas eu acho que é interessante assim, olha, e agradecendo pela presença e pela forma de explanar essa situação, né? A questão de conseguir trazer essa mensagem, né, para o jovem que está na propriedade. Não, acho que isso que é um desafio que a gente tem aqui na cooperativa, né, de se comunicar cada vez mais com esse jovem, né, para falar em participação, mas mais que falar em participação, para falar em sucessão da propriedade. Né, e isso é um tema
que já é desafiador há mais tempo e que cada vez mais ele vai ganhar um protagonismo. Né? E como tu trouxe aqui, a propriedade do leite, né? A propriedade que trabalha com segmento de leite e acaba sendo um foco principal da cooperativa hoje, né? Dentro dos seus associados, acaba tendo essa relevância maior, né? E essa relação maior. Né? Isso é um desafio, né? É um desafio, mas os desafios estão aí para serem superados. É bem isso, já. Não, eles estão aí dispostos, né? Dispostos e a gente tem que ter coragem e pulso firme aí para estar encarando diariamente os desafios que são postos pra gente. Show de bola, Thiago. Obrigado. Quero agradecer mesmo o convite de vocês, Dr. Roger, Gustavo, Jaime, Renato, e fazer um agradecimento especial pro Gustavo, um cara que eu admiro muito. Aí conheci na fatídica noite do Fluminense da Harmonia ali. Fluminense da Harmonia. Da harmonia baixa, por favor. Harmonia baixa. Da Harmonia baixa. E tenho aprendido muito, tenho aprendido muito com ele diariamente, porque antes de estar vindo como conselheiro fiscal aí para dentro da cooperativa, eu basicamente vivia na propriedade ali. Eu não tenho nenhuma formação de ensino superior, tenho só um técnico em agropecuária que eu fiz. Tento fazer um e outro curso mais pontual, assim, que eu acho que vai agregar mais pro meu cotidiano. Não digo que não tive a oportunidade de fazer um curso superior, mas não vou dizer, não atraiu tanto, né? Não me atraiu tanto, e acho que nem eu vi vocês gravando o episódio anterior, eu estava aqui de espectador com o Bozetti. Acho que uma coisa que tu falaste ali que é muito importante é a comunicação e as relações com as pessoas, né? Que hoje fica cada vez mais difícil. A tecnologia ela vem muitas vezes para ajudar, mas de certa forma também às vezes ela atrapalha e afasta as pessoas. E agradecer, Gustavo, então, principalmente para ti aí, pelo cotidiano que a gente tem. É um cara que eu me inspiro bastante. Ele sempre tem uma conversa boa e agregar pra gente. Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras, Thiago. E acho que até do Bozetti, né? Tu teve a oportunidade de fazer o método de gerenciamento que a gente conseguiu fazer, né, com as lideranças ali da cooperativa. E agregou bastante, né? Acho com que certeza. Foi muito importante, que nem o Gustavo aqui conversando essa noite aqui, e né, a gente vai ter uma agenda permanente por liberalidade dele, assim, de fazer, e vai ser importante, assim como o curso foi bem importante trazer, acho que dinâmicas novas, dinâmicas relevantes para um cenário que estava ali, né, uma terra que estava esperando, né, ser arada e adubada com essa, trazendo alguma novidade, alguma coisa boa, e acho que vai ser relevante para esse ano, né? Obrigado pelas palavras, Thiago. Bruno Schneider UB, @ por favor, que nos leve com qualidade de som e imagem, que nos tire o rubor das bochechas, porque ninguém aqui botou o blush. Faz os cortes necessários. Faça os cortes necessários, Brunão. E grande abraço, curta, compartilha. Te inscreve no canal. Valeu. Hasta luego.